Que tal obter um rendimento de dividendos de 46% com ações da Tesla? Aí você pode me perguntar, Dênia, mas a Tesla não distribui dividendos. Bom, eu sei, mas muitos investidores acreditam que através do ETF TSLY ele vai conseguir uma boa estratégia de obter renda com essa ação. Mas será que vale a pena? No vídeo de hoje eu vou buscar mostrar isso para vocês. Nós vamos tentar entender qual que é a dinâmica desse ETF e se realmente vale a pena entrar nesse mercado. Mas antes eu convido vocês a se inscrever no nosso canal, a seguir as nossas outras redes sociais, nosso grupo no Telegram e entrar no nosso site centraldoREIT.com.br e conhecer a nossa carteira recomendada. SLY é um ETF da família Max, criada pela Elevate Shares. Existem outros 8 ETFs aí pertencentes à família com foco na... Bom, a gente tem foco aqui na ARK, no ETF de inovação ARK, foco na Tesla, foco na Apple, Nvidia, Amazon, Google, Meta, Netflix, Coinbase, Microsoft, enfim, tem diversos aqui, inclusive JP Morgan também, tem diversos grupos aqui de ETFs nessa família, e basicamente a estratégia de todos esses ETFs são muito parecidas. Bom, voltando aqui com vocês, se a Tesla não paga dividendos, né, como que esse ETF consegue entregar, né? Qual que é a manobra desse ETF para conseguir entregar um rendimento tão alto? Então, vamos entender como que funciona essa estratégia do ETF. Para quem não está familiarizado, eu vou fazer um breve resumo aqui sobre o mercado de opções. Para quem já está familiarizado, talvez o ETF seja realmente para o seu perfil. Para quem não está, lembre-se que aqui é só um resumo, não é uma aula sobre o mercado de opções, tá? Então, muitas coisas aqui vai ficar bem superficial, então é só para a gente conseguir entender a estratégia mesmo. Opção, vamos começar aqui que é uma opção, né? Opção é um instrumento financeiro que concede um direito, é um contrato, basicamente, que concede um direito, seja de comprar, teremos aí uma opção de compra, uma call, ou um direito de vender, uma opção de venda ou uma put. Aqui no nosso mercado, nós temos o lançador, que é aquele cara que está vendendo esse contrato, que está vendendo esse direito, e nós temos o titular, que é o outro lado, o outro agente que está comprando esse direito. Aí nós vamos ter o preço do ativo, nós teremos o preço do exercício e nós teremos o prêmio, que é o quanto esse cara aqui, que é o titular, está disposto a pagar para ter esse direito. Novamente, seja o direito de comprar ou seja o direito de vender. No nosso exemplo, nós começamos aqui considerando que a Tesla é negociada a $250, que esse titular ele tem um objetivo aqui, seja de comprar novamente ou seja de vender uma ação da Tesla ali em dezembro, então o prazo de vencimento do nosso contrato aqui é dezembro de 2023, e o prêmio nesse contrato é de $10. Então, vamos entender aqui as duas óticas. Primeiro, a gente começa pela opção de compra. Então, o titular, ele acredita, provavelmente, que lá em dezembro, quando é que ele quer comprar essa call, quando ele quer comprar essas ações da Tesla, ele acredita que lá em dezembro o preço de uma ação da Tesla não vai ser $250, vai ser mais alto que isso, vai ser, por exemplo, $300. Só que ele não quer comprar a ação hoje, ele quer comprar em dezembro. Em dezembro, ele acha que o preço da ação vai estar mais alto do que o preço hoje. Então, o que ele faz? Ele compra um direito de comprar essa ação em dezembro a $250, quando novamente ele acredita que lá em dezembro o preço não estará $250, estará mais alto que isso. Só que para ele ter esse direito de comprar esse preço, ele vai ter que pagar um prêmio de $10. Então, ele paga hoje para aquele cara que está emitindo o contrato, para aquele cara que está lançando essa call, ele paga $10 hoje, que é o prêmio, e lá em dezembro ele pode comprar, ele tem o direito, ou se ele quiser, ele também não pode não exercer esse direito de comprar essa ação a $250. Então, veja que qual que é o objetivo do lançador? Por que o cara está vendendo esse contrato? Por que o lançador está vendendo essa call? Porque no lançador, a estratégia dele, na verdade, o que ele pensa lá para dezembro é diferente. Ele já acredita que em dezembro o preço não estará a $250, estará menor. Então, se em dezembro o preço não estiver a $250, se estiver 200, por exemplo,
O cara que comprou essa call, ele não vai exercer seu direito, porque não faz sentido ele comprar uma ação de $250 porque ele tem direito, se a ação tiver, por exemplo, $200. Então, a análise aqui dos dois lados é uma análise distinta. Enquanto o titular está acreditando que o preço estará mais caro no vencimento, o lançador ele acredita que o preço estará mais barato no vencimento, então o titular não exercerá esse direito e ele e o lançador vai conseguir embolsar esse prêmio de $10 sobre a ação. Então é assim que o lançador vai obter renda nesse mercado, é tendo uma estratégia diferente do titular. Se o preço realmente tiver $300 lá em dezembro, o titular vai exercer seu direito, o lançador vai ter que vender as ações que o titular comprou a $250, vai ter aí o seu prêmio embolsado, mas vai ter que vender as ações a esse valor. Se o valor das ações tiver menor que isso, tiver menor que $250, o titular não exerce seu direito e o lançador não precisa vender as ações e ainda assim embolsa o prêmio. No caso de uma opção de venda, que é uma put, a ideia, a dinâmica já é um pouco contrária, bastante contrária, na verdade. Nesse caso aqui, o titular ele acredita que o preço lá em dezembro ele vai estar menor que $250. Então ele quer comprar, né, uma ação lá em dezembro, mas ele quer vender, desculpa, porque agora já é uma opção de venda, já é uma put. E ele acredita que o preço estará menor, mas ele quer vender $250, mas em dezembro o preço vai estar em 200. Então, ele compra esse direito de vender a sua ação mais cara, quando ele acredita que estará mais barata, pagando um prêmio de $10. E o que o lançador está imaginando, né? O que o lançador está aí confabulando? O lançador, na verdade, ele acredita que o preço estará maior que $250 lá em dezembro. Então, o titular, quando ele for vender as suas ações, ele não vai vender para o lançador a $250, ele vai vender para o mercado, porque o preço vai estar mais alto no mercado. Então, nesse caso, o lançador ele não vai ter obrigação de comprar, né, essas ações vendidas pelo titular e vai embolsar os $10. Então, basicamente é isso, né? Os dois agentes que estão aqui nesse mercado de opções, eles têm estratégias diferentes, eles acreditam em preços diferentes no vencimento da opção, e é isso que faz com que o lançador ele consiga obter renda no mercado, enquanto o titular ele está se protegendo de oscilações no preço, quando do vencimento da opção. Bom, se não ficou claro, eu espero que tenha ficado claro aqui para vocês como que funciona esse mercado, mas como eu falei, é aqui um resumo do resumo mesmo, só para a gente chegar lá no ETF. E aí nós temos também o que seria uma opção, uma chamada coberta, uma chamada coberta sintética, né? Uma estratégia adicional de proteção é a chamada coberta, é quando a gente compra, né? Quando se compra a ação, ao mesmo tempo que se compra uma put, que se compra uma opção de venda. Então, numa chamada coberta tradicional, eu compro 100 ações e vendo uma opção de compra contra essas 100 ações. Então, eu estou coberto com as ações, eu estou vendendo, né, esse direito, mas eu estou coberto com as ações. No caso de uma chamada sintética, ela é diferente da tradicional. Nesse caso, o investidor ele não possui as ações. Ele, na verdade, substitui sinteticamente a posse das ações através de vários instrumentos financeiros, vários instrumentos de investimento. Sabendo disso, nós chegamos aqui no ETF TSLY e vamos entender como que funciona, qual que é a estratégia desse ETF. Bom, basicamente a exposição do ETF, ela é alcançada, né? O ETF ele tem uma exposição sintética que é alcançada com opções de 6 a 12 meses com preço at the money, ou seja, o preço do exercício que é lançado, ele é muito próximo do preço do ativo. Então, se é 250, nós temos ali um preço de exercício de 254, 253. Então, está muito próximo do preço do ativo. Para gerar rendimento, o ETF ele lança opções de compra descoberto com data de vencimento de um mês ou menos. Isso daqui está no prospecto do ETF. O preço de exercício que ele busca está ali entre 5% e 15% acima do preço atual quando da emissão da opção, né? A emissão dessas opções de compra ela limitará a participação do fundo no lado positivo se as ações da Tesla aumentar. Então, o fundo está convertendo essa valorização das opções
em prêmios de opções que são pagos por essas distribuições. Então, como eu falei ali antes, quando eu estava explicando o mercado de opções, o lançador, ele está ganhando dinheiro ali quando o titular não está exercendo seu direito, né? Então, ele está embolsando os prêmios daquelas opções. Então, é isso que o ETF está tentando fazer, está tentando embolsar os prêmios dessas opções e gerar os dividendos, os chamados dividendos sintéticos. Então, o ETF ele tem aqui duas estratégias. Ele tem uma estratégia de longo prazo e ele tem uma estratégia de curto prazo. Na estratégia de longo prazo, ele vende as opções at the money, ao mesmo tempo que ele compra, né, essas calls também at the money de longo prazo. Ele cria essa estratégia sintética de longo prazo, e isso é tudo feito simultaneamente, tá? Ele está comprando ele está vendendo essas opções ao mesmo tempo que ele está comprando as opções. Então, tudo feito aqui simultaneamente, ele consegue estabelecer a sua estratégia de longo prazo, mas ele também tem uma estratégia de curto prazo. Contra essa estratégia de longo prazo, o ETF ele vai lançar as calls out the money de curto prazo para colher receita do prêmio. Como eu falei, ele quer embolsar esses prêmios. Essas opções emitidas serão normalmente de 5 a 15% out the money, o que limitará a participação do fundo no lado positivo do preço das ações da Tesla, se elas aumentarem durante esse período. Então, sabendo disso, eu acho que já deu para entender, né, como que são essas estratégias que o ETF fez. Ele tem a sua estratégia de longo prazo, ele tem a estratégia de curto prazo para conseguir obter esse rendimento tão alto. Ele também tem a sua cobertura através de títulos do governo, títulos do Tesouro Americano de curtíssimo prazo. Então, vamos lá para a gente ver qual que é o portfólio do ETF atualmente. Essa figura aí na tela para vocês mostra a posição do ETF. Ele mantém, como eu falei, as suas garantias, né, em títulos do Tesouro Americano de curto prazo. Então, a gente tem títulos ali vencendo em 2023, em dezembro de 2023 e em novembro de 2024. Essas aqui são as garantias do ETF. Ele tem uma compra sintética com vencimento aqui, está até marcado, com vencimento em 15/9, né? Vencimento amanhã, inclusive, com preço de exercício de $282, enquanto ele vende opções de compras semanais, tá? Então, ele tem uma opção de compra sintética para 15/9 e semanalmente ele está vendendo as suas opções de compra sobre as ações da Tesla, com preços variando aí entre $225 e $262,50. Então, isso daqui é o portfólio do ETF. Como vocês podem ver, não tem nenhuma ação da Tesla aqui nesse portfólio, tá, gente? Tudo que o ETF tem são opções e são suas garantias. Não existe no portfólio nenhuma ação da Tesla. Então, o ETF ele não está obtendo dividendos, vendendo ou comprando ações da Tesla. Ele está obtendo dividendos, vendendo e comprando opções sobre as ações da Tesla. É bem diferente uma coisa da outra. Inclusive, a estratégia do ETF, como eu falei lá no prospecto, é de lançar opções até um mês, né? Então, ele tem esse limite máximo, é de curto prazo, curtíssimo prazo, inclusive, mas com esse limite de um mês. E o ETF, de fato, ele estava fazendo, né? Ele estava lançando essas opções mensais, mas tem sido sutilmente alterado para o lançamento de opções semanais, provavelmente para acompanhar o volume das opções de curtíssimo prazo, aquelas até um dia, que tem sido responsável por um volume gigantesco ali no mercado americano. Nós comentamos isso para quem é assinante da nossa carteira, que viu o nosso último relatório, eu ainda, inclusive, comento sobre isso, né? Hoje, as opções de até um dia, elas estão representando cerca de 40% do volume de negociações do SP500, então, realmente, esse tipo de opção de curtíssimo prazo, eles estão tomando uma dimensão aí muito grande, e o ETF tem mudado sua estratégia para acompanhar esse mercado, mudou aí de lançamento de opções mensais para lançamento de opções semanais. Bom, dividendos, você está aqui por dividendos, né? Vamos ver aqui alguns dados sobre os seus dividendos. A distribuição dos dividendos os dividendos são distribuídos mensalmente, né? Tem uma taxa aí de acordo com a sua última distribuição, que foi de 0,5849 centavos. De acordo com essa última distribuição, ele tem uma taxa aí, um yield de 48,39%, altíssimo, né? É isso justamente que está trazendo as pessoas, os investidores, para olhar um pouco mais para esse ETF.
Esse ETF ele foi recentemente lançado, tá? Ele foi lançado no ano passado, em setembro de 2022, então a gente também não tem muito histórico para analisar sobre esse ETF, mas eu comparei aqui um pouquinho o comportamento do retorno total, né? Entre esse ETF, o TSLY, e entre. Eita, não, tá certo. Entre o TSLY e o que é essa linha em roxo, e a ação da Tesla, que é a linha em laranja. Novamente, a Tesla não distribui dividendos, então todo esse retorno aqui é um retorno de ganho de capital, né? Um retorno de ganho de preço, de valorização da ação. Enquanto ali embaixo, no TSLY, a gente tem um ganho de valorização e um dividendos. Como a distribuição é muito alta, vocês podem perceber que a valorização das ações desse ETF é muito baixa, né? Então, esse retorno aqui praticamente ele é impulsionado pelos seus dividendos, mas de qualquer forma, como eu disse, não temos um período mais longo para a gente conseguir analisar esse ETF. Bom, isso tudo dito, o que eu quero chegar aqui para vocês é nos finalmente, né? O que eu acho desse ETF? Me mandaram, inclusive esse vídeo é uma resposta a uma sugestão em algum dos vídeos desse canal do YouTube, então resolvi fazer, já que yield alto atrai muitos investidores, então é importante a gente entender aqui se vale a pena entrar no ETF. Eu vou ser bem sincera com vocês. O que eu acho do ETF é que é um ETF bastante complexo, se você chegou até aqui no final, você provavelmente também achou um ETF bem complexo para o investidor bastante sofisticado. Então, é claro que você não precisa ser um especialista no assunto, né? Não precisa ser um especialista no mercado de opções para investir nesse fundo, mas presume-se a necessidade de conhecer e entender a estratégia utilizada pelo fundo para ponderar se o risco e o retorno aqui vale a pena. Porque, novamente, sendo sincera, esse é um ETF de altíssimo risco, tem um alto retorno, mas é um ETF de altíssimo risco, e é muito importante que você conheça, de fato, como que esse ETF funciona. Se você entendeu, se você já entendia, chegou aqui só para ver o que eu estou falando, bom, talvez realmente esse ETF é para você. Inclusive, existem algumas estratégias ali para você tentar minimizar o risco, comprando ações desse ETF, bem como comprando ações da Tesla ou comprando ações de outros ETFs que também tem algumas estratégias parecidas. Então, se você já é um profundo conhecedor desse tema, bom, talvez seja para você mesmo. Mas se você chegou até aqui no vídeo para ver a oportunidade de obter realmente um rendimento de dividendos tão altos, não compra ETF, não entra nesse mercado, porque a complexidade é grande e o risco é muito alto. Gostou desse vídeo? Ficou alguma dúvida? Deixa nos comentários, deixa também sugestões. Como eu falei, esse vídeo aqui é uma resposta a uma sugestão que foi feita. Um abraço e até a próxima.